A nossa aula agora é de português, página 23. Coloque a data, acompanhe a leitura. 1. Leia agora o final do texto sobre o detetive Sherlock Holmes. Detetive Sherlock Holmes, parte 2. Mesmo sem termos visto o convidado, o dono da bengala, contei a Holmes as conclusões a que chegara. O visitante tinha esperado pelo nosso retorno, mas desistiu. Por pressa ou esquecimento, acabou deixando a bengala na sala. O Dr. James Mortimer é um médico de idade avançada, estimado por muita gente. Comecei a explicar. Seus amigos do CC, provavelmente o clube de caça ao qual é afiliado, o presentearam com a bengala, a ponto do objeto já muito gasto mostrar que esse homem vive no interior. Sempre a leva consigo quando sai para visitar os pacientes. O médico da cidade não faria isso, concluiu. Excelente observação, Holmes exclamou enquanto levantava-se para vir em minha direção. Ele pegou a bengala. Você está melhor a cada dia, meu amigo. Mais uma vez mostrou-me uma luz no fim do túnel. E são tão poucas as pessoas que têm o dom de fazer isso. Enchi o peito de orgulho. Holmes não era dado a fazer elogios. E suas palavras fizeram um bem enorme ao meu ego. Eu sempre tentava impressioná-lo, mas fracassava, o que me deixava irritado. Agora sentia que tinha finalmente dominado a técnica de Sherlock Holmes e por isso ganhava sua aprovação. Aí no texto tem uma palavrinha em laranja, filiado, é membro de uma corporação ou sócio, tá? Agora aí, conhecendo o texto número 1. Como você entende a expressão uma luz no fim do túnel? Essa resposta é pessoal também. 2. Por que Watson ficou tão feliz com as palavras de Sherlock Holmes? 3. Localize no texto e sublinhe uma frase que mostra o emprego do discurso direto de quem está contando a história, como se estivesse dentro do texto. Vocês vão sublinhar. Viram a página, coloquem a data, um pouco de gramática. Números de sílabas. Observe a palavra árvore. Vamos ler bem devagar. Ar-vo-re. Cada pedacinho que isolamos, que separamos, quando falamos, chama-se sílaba. Quanto ao número de sílabas, as palavras se classificam em monossílabas, palavras com uma só sílaba, exemplo, mãe, chão. Dissílaba, palavras com duas sílabas, exemplo, grito, duas sílabas. Trissílabas, palavras com três sílabas, exemplo, barata. E polissílabas, palavras com mais de três sílabas, exemplo, pavoroso, pavoroso, tem 4 sílabas. Agora, atividades. Número 1. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Letra A, alegre. Letra B, volta. Letra C, céu. E letra D, obrigação. Vocês vão ver se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá? 2. Complete os quadrinhos com as sílabas das palavras mais adequadas. Travesseiro, martelo ou caldo. Aí nós temos 2 quadradinhos. Qual dessas 3 palavras vão se encaixar aí como se fosse de sílabas, Porque só tem 2 quadradinhos de sílaba. Agora B, só tem um quadradinho. Qual dessas palavras nós vamos colocar? Morcego, giz ou porta. Letra C, nós temos 4 quadradinhos. Vai colocar catapora, bacia ou touca.
Letra D, tem 2 quadradinhos. Carrinho, cor ou gaita. Tá legal? Agora, essa atividade vocês vão fazer no caderninho de redação, tá? Na matéria de redação. Narrativa de mistério. Só que aí tá para fazer em dupla. Só que vocês vão fazer individualmente, né? Porque não tem como a gente se ver. Então, ó, escolha uma das sugestões a seguir para o tema da história, sua história, né? Eita, de vocês, porque seria em dupla. Da sua história. Tem 2 temas, ó. O par de sapatos que andava sozinho e outro, o morador do portão da casa da minha avó. Vocês vão escolher um desses 2 e fazer um texto. Mas vamos prestar atenção nesse quadradinho aí. Como que tem que ser esse texto? Ó, estrutura de uma narrativa. Introdução. É a situação inicial. O que acontece no comecinho dessa história? Quando normalmente os personagens são apresentados e localizados no tempo, quando e no espaço, em que lugar da narrativa. Então, aí vocês vão falar qual é o nome dos personagens, aonde se passa essa história. Outro tópico, desenvolvimento. Corresponde às ações dos personagens, ao momento em que ocorre o conflito, fato que quebra a tranquilidade inicial. No desenvolvimento ocorre também o momento mais tenso da história, chamado de clímax. Então, ali vocês vão desenvolver a história do mistério, o que aconteceu, o suspense, tá? E a conclusão é o desfecho, ou desenlace da narrativa, quando se envolve os conflitos ou se desvendam os mistérios, seja de modo positivo ou negativo. Então, vocês vão concluir a história. O que aconteceu? Aí, no final, aconteceu isso, isso e isso. Tá legal? Então, essa atividade aqui da narrativa de mistério. Vamos lá, desculpa. Vocês vão fazer na matéria de redação, tá? Tira foto, manda pra me corrigir, tá? Beijo!